Oi pessoal, aqui é o professor Hélio e na nossa aula de hoje de português nós vamos estudar os elementos da narrativa. Primeiro precisamos saber o que é uma narrativa. Narrativa é uma narração, é uma história, tem personagem, tem tempo, tem espaço, tem um enredo, tem um desfecho dessa história. Então vamos analisar em um diagrama quais são esses elementos. Vamos observar? Os elementos da narrativa são personagem, tempo, espaço, narrador e enredo. A partir desse diagrama que nós vimos, vamos ver uma tabela explicando melhor, detalhadamente, quais são esses elementos da narrativa. Vimos aí, podemos ver, que o narrador é aquele que narra a história, aquele que conta a história. O narrador também é chamado de foco narrativo. O enredo é a sucessão dos acontecimentos, é o que acontece na história. As personagens podem ser principais ou secundárias. O tempo é a época dos fatos, se é no presente, no passado, no futuro, se é pela manhã, à tarde, à noite ou pela madrugada. E o espaço é o local dos episódios, são os lugares em que se passam a história. Bom, pessoal, agora vamos analisar detalhadamente outros aspectos desses elementos da narrativa. Vamos conferir em outro diagrama. Nesse diagrama, nós podemos observar que o narrador ele pode ser de dois tipos. O narrador pode ser personagem, que está em primeira pessoa, ou ele pode ser narrador em terceira pessoa. O narrador personagem em primeira pessoa, que é quando utilizamos o pronome eu ou nós, pode ser de dois tipos. Pode ser o narrador protagonista ou o narrador testemunha. O narrador protagonista é aquele personagem principal da história que conta a sua própria história. Eu fui, eu andei, eu viajei. O narrador testemunha, ele conta a história de outra pessoa, porém, ele conta a história usando o eu também. Por exemplo, eu estava na feira e vi uma linda moça chegando apressada. Veja que está em primeira pessoa, eu, mas ele está dando foco, ele está testemunhando um outro protagonista, ok? O narrador em terceira pessoa também pode ser de dois tipos. Pode ser narrador observador ou narrador onisciente. O narrador observador, ele analisa a cena que está se passando a história. E sempre em terceira pessoa. Lembrando isso, pessoal. Terceira pessoa é ele, ela, eles ou elas. Por exemplo, a moça saiu apressada de casa, correndo, preocupada. Então, é o narrador observador. O narrador onisciente, ele já é mais aprofundado na história, ele conhece toda a história e ele também conhece o que se passa na mente, na cabeça de cada personagem. A moça saiu apressada, ela estava muito preocupada, pois estava temendo perder o emprego e por aí vai. Veja que ele é mais aprofundado, ele é onisciente, ele sabe demais das coisas. O segundo elemento, o enredo, que é o conflito, né? Acontece primeiro uma exposição, expondo quais são os personagens, onde é a história, o tempo da história, qual o horário. Depois acontece uma complicação, um problema na história. Depois vem o clímax. Esse clímax é aquela parte mais emocionante, em que ficamos mais apreensivos, querendo saber o que vai acontecer. É o clímax. E o desfecho é o final da história. Terceiro elemento, personagem ou personagens. Existem três, né? O personagem protagonista, que é o personagem principal, ele pode ser um herói, ele pode ser uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de qualidades, ou pode ser um anti-herói, uma pessoa confusa, com defeitos. O antagonista, que é o vilão ou vilã, e os personagens secundários são aqueles que aparecem na história colaborando com o enredo, ok? O quarto elemento, que é o tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é o presente, é o passado, é o futuro, é pela manhã, é à tarde, é à noite, é pela madrugada. É o cronológico, que a gente conta em horas.
em meses, em dias, em anos. O tempo psicológico, ele está relacionado com as emoções do personagem. Aquilo que se passa no tempo cronológico e como o personagem reage, se ele ficou com medo, se ele ficou ansioso, as angústias, os medos, as emoções do personagem compõem o tempo psicológico. E o quinto elemento, que é o espaço pode ser físico, se é dentro de casa, se é na rua, se é dentro de um avião, ou existe também o espaço psicológico. O personagem ele pode estar, por exemplo, numa praça, mas no espaço psicológico ele está pensando que está numa praia, ele está sonhando, ele está viajando. Então é o espaço psicológico. Para finalizar, pessoal, nós vamos analisar uma história, detectar nessa história os elementos da narrativa. Vamos conferir aí essa tirinha, né, que vamos analisar. Podemos observar nessa tirinha do Maurício de Souza, né? Vamos ver. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Observamos os personagens, Cascão e Cascuda. Também temos aí o espaço, né? Eles estão em um espaço aberto, em um campo aberto. Temos também o tempo, observamos que é de dia e observamos que o tempo já está ficando chuvoso. Também podemos observar o enredo Cascão e Cascuda conversando, Cascão propondo em acabar o namoro e Cascuda querendo saber o motivo. E no final, Cascão diz aí nesse desfecho inesperado, surpreendente, Cascão não querendo dividir o guarda-chuva com a Cascuda. E o foco narrativo, né, o narrador aí, nós observamos que é um narrador em primeira pessoa. Cada personagem está falando, é um discurso direto, né? Cada personagem está usando o seu eu aí e falando. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os elementos da narrativa. E nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima!